Boa noite, pessoal. Eu vou fazer um compactozinho de vídeo para vocês, já antecedendo a semana que vem, que vai pegar fogo aí com a decisão da Libertadores. A torcida do Fluminense está em polvorosa, está tensa, está a mil com a expectativa desse jogo aí, que ela está colocando como o jogo do século para ela, ou da sua vida. Do século não é. Já tivemos o próprio jogo com a LDU, que quando o Fluminense foi derrotado, mas que isso aumenta a expectativa, logicamente, da torcida, né? E aproveitando, eu quero falar só disso, vai ser um vídeo curto, um áudio curto. Eu quero tocar no assunto e dar meus pêsames ao Fortaleza, hoje contra a LDU. Muita gente vive dizendo que a LDU só ganha na altitude e não ganha fora de casa. E por que então não proibir os jogos na altitude? Porque eles estão ganhando aqui também. Eles não têm mais medo do futebol brasileiro. O cara estava com o time do Fortaleza estava com 1-0 no placar. Tinha que segurar o jogo, tinha que saber segurar a partida. Deixa um homem para marcar o outro. O cara foi telegrafando, até que meteu uma curva na bola, até rasgou a rede, estava furada lá. E pronto. E na disputa de pênalti eles já são favoritos há muito tempo. Tem um goleiro que não é bom, é um goleiro que agarra as bolas mais difíceis e deixa entrar as mais fáceis, mas que em pênalti o cara é grandão, assusta quem vai bater, principalmente se for um cara mal escolhido, nervoso, tenso, né? Um cara que se sinta diminuído, como o próprio time do Fortaleza se sentiu em alguns momentos, passou a se defender perante a LDU, tendo um time bastante razoável. Aí você vai me perguntar por que isso? Porque o futebol brasileiro deu marcha ré. O futebol brasileiro começou 30, 34, 38, dava Uruguai e tal, e a gente ficava em terceiro, em quarto, aí Copa da Itália, 38, 50, vice, e não ganhava. E ficava naquele negócio parecendo a Holanda. E aí até que chegou a nossa vez em 58, né? Mas para isso foi preciso muita derrota e muito vice. Então será que a gente vai querer voltar para aquela época? Porque para mim já está voltando. Porque vai estar começando, o Fortaleza vai ter que escrever no alto do estádio dele lá, vice-campeão sul-americano. Ele não tem o direito de ser inferior ao Equador. O futebol brasileiro não tem direito. O futebol brasileiro, se houver um jogo hoje, agora, entre Brasil e Equador, o Brasil é capaz de perder, como quase perdeu da Venezuela, né? Como está perdendo de times inexpressivos, como perdeu do Uruguai, né? Não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento. Eu tenho dito isso aqui. Os treinadores da nova geração de 90 para cá venderam um peixe que o futebol é matemática, ciências, geografia, história, francês, inglês e por aí vai. E todo mundo acredita. Se alguém contesta, o cara está reclamando que o cara é burro, o cara nunca estudou. Eu sou formado em treinador, estudei. E daí? Não foi ali que eu aprendi o que eu considero o mais expressivo no meu conhecer, no meu saber. Mas os caras vão lá para Teresópolis no fim do ano, bater papo de negociação de jogador, quem fica com quem, quanto você me dá esse, eu tenho aquele. É isso que eles vão fazer lá, porque futebol não se aprende em livros. E o Brasil parou de driblar. E os caras sabem disso. Eles sabem, eles perderam o medo do Brasil, eles sabem que o Brasil agora é um time tenso, dá carrinho, dá pancada, dá pernada, dá porrada, chega na linha de fundo, já sabe que quer um espaçozinho pequeno, pelo amor de Deus, me dá um espaço para me cruzar essa bola e me livrar dela. Que é o que tem acontecido. Aí o cara joga no bolo, aí sobem 50,
aí bate um córner, aí o cara bota a mão na cara do outro, aí cai no chão, fica isso. Então o futebol brasileiro deu marcha ré, está jogando um futebol medíocre, fraco, e as revelações não aparecem mais por conta dos olheiros que não existem. Os olheiros hoje são meros auxiliares colocados ali no clube por questão de apadrinhamento, de um grau bom de preparação física que não tem que misturar com o futebol. Trabalha com o futebol, mas não pode misturar como eu vou ser campeão porque eu tenho um time muito bem preparado fisicamente. Não vai adiantar. Eu tenho um time porque eu tenho muito forte, muito pegador. E aí também não vai adiantar. Aí eu aproveito para emendar nesse termos guerreiros que explica isso que eu quero dizer. O Fluminense, aqui do Rio, ele sempre, de uns anos para cá, acho que uns 15 anos para cá, inventou a história de guerreiro. E não me soa bem aos ouvidos, porque guerreiro, a gente vê em filme de Roma, vê em filme, desses filmes de época. Raça todo mundo tem, meu amigo. O Flamengo tem raça quando está bem técnica e fisicamente bem dirigido, e está tudo bem com o clube. O Botafogo, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, o Sampaio Corrêa, qualquer um. Raça todo mundo tem. Ninguém é mais homem do que ninguém, não. Você tem que entrar em campo e dar o possível. O possível e às vezes até o impossível, para vencer um jogo com muita raça e muita vontade e persistência. Mas não é só isso. Se você não driblar, cara, se você não marcar e não driblar e não atacar, você não vai arrumar nada. Então, o que está me preocupando muito nessa decisão, eu estou adiantando agora com uma semana de antecedência, é essa decisão com o Boca Juniors, é a imaturidade da comissão técnica do Fluminense. Negócio de Eduardo Barros, Diniz, com todo o respeito que vocês merecem por estarem ali, devem ter algum talento para estarem ali, mas eu não concordo. O que vocês inclusive acabaram de fazer prova isso e toda hora fazem. Primeiro faziam com essa jogadinha ridícula, tocando para o goleiro, às vezes a bola passava a um palmo da linha do gol, não passe para o goleiro. Você vai arrumar o que com aquilo? Você está jogando a 100 metros de distância do gol adversário. Isso é absurdo. Porque é para chamar o time adversário. Chamar quem? Eu nunca vi uma jogada começar ali e terminar no saco dos caras. Então o que acontece? Mudou o padrão. Aí hoje você vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético estava mais recuado no primeiro tempo, mais lento, menos inspirado, e o Fluminense mais fechado, com time reserva, misto, que é normal e correto, porque vai jogar uma decisão no sábado que vem. Não faço restrições, embora eu veja muito necessária a presença do atacante Lelê, que se não marcou mais gols do que já tinha marcado antes no Volta Redonda, apesar de ser um time pequeno, é mais difícil ainda você marcar por um time pequeno num time grande do que ao contrário. E veio para o Fluminense quando tem chance, 5 minutos, 4 minutos para ele jogar. Vai ficar num banco 1h30 e entra faltando 5 minutos para você ver como é que você se sente. O que acontece com o seu corpo, com a sua respiração, com o seu pisar, com a sua dosagem de toque na bola. Aí você talvez aprenda e entenda como é covarde até. Muitos jogadores já se recusaram a entrar faltando 2, 3 minutos. Eu jamais fiz isso quando trabalhei. A não ser quando havia uma lesão ou um desespero. Eu jogava um cara na área porque não estava dando, tinha que ser mesmo, não tinha jeito, e o cara não era bom, mas o cara só tinha um fundamento muito bom, e aí eu ia por tudo ou nada, mas raramente eu usava isso, porque antes de chegar a esse ponto, eu já tentava corrigir com o meio, que foi o que o Diniz não fez hoje. O time começou, fechou o primeiro tempo com 0-0, aí ele
Fez bem, colocou o Lelê, que já devia ter saído jogando com o John Kennedy, porque para que deixar o John Kennedy isolado lá na frente sem um parceiro, se ele ia sucumbir da forma como ele estava sucumbindo aos 3 caras do Atlético para marcar ele. Então o que acontece? Entrou o Lelê, entrou bem, já entrou fazendo boas jogadas, o juiz atrapalhando, esse Klaus apita 90% de jogos do Fluminense, eu não sei porquê. Ele gosta de inverter tudo que é a favor do Fluminense. E o que acontece? O time melhorou ofensivamente, mas aí ficou uma baba defensivamente, que é o que tem acontecido há mais de 30 jogos. A defesa do Fluminense, quando o Diniz estava no auge, era quase, não vou dizer intransponível, que é um exagero enorme, mas era dura de entrar. Era bem fechadinha, ia para o ataque. Mas quem resolvia isso e resolve até hoje é o Cano e o Fábio. E o Arias na armação. Então é como se você precisasse fazer um gol e tirasse o Arias e tirasse aquele menino uruguaio para poder ficar com mais 2 atacantes. Não é quantidade que vai te dar gol, não. São os serventes. É a galera do meio campo que está armando, que está criando, que está jogando pelas pontas para poder servir você. E muito menos, Diniz, jogar essa bolinha no canto aqui, do cantinho do campo, sabe? Ficar 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Fluminense tocando a bola em espaços de 5 metros, 7 metros, 3 metros, 2 metros, 3 metros, vai para frente, volta, vai para aqui, volta, vai para aqui, mas não sai daquele espaço. Joga em 25 metros quadrados ou menos e não sai dali. É como se jogasse futebol na sala. E lá do outro lado tem 2, 3 sozinhos. No meio tem um sozinho, tem 2, 3 sozinhos. O cara não vira o jogo. O que adiantou atrair? Porque você ficou imprensado na marcação dos caras. Os caras te abafam ali. Os caras te fecham ali. Você não tem como sair dali. A não ser numa jogada pessoal ou na sorte, no bate-rebate, que tem acontecido muito a nosso favor, porque são jogadores, a gente tem jogadores rápidos, o Fluminense tem jogadores rápidos, lisos. Então eles conseguem isso. Mas você tem que ter alternativa de jogo. Você tem que mudar o jogo. Então, me preocupa muito esse jogo com o Boca Juniors no aspecto amadorismo. É evidente que o Boca vem aqui, dificilmente vai sair para o jogo com alta velocidade pelas pontas e cruzou e levou e 3, 4 na frente e com o meio campo adiantado e a zaga jogando quase no círculo central. Não vem. Não é característica do argentino, do time do argentino. Agora é característica deles serem muito inteligentes. O argentino é muito inteligente. E ele já deve ter percebido há muito tempo que nós temos esses vícios de tomar gol de cabeça toda hora, de marcar mal, de deixar espaço nas costas do Marcelo, que não pode jogar ali junto com o Felipe Melo. Então eles já cansaram de saber. Nós não vamos poder cometer erros. Essa zaga vai ter que ser uma muralha. Como é que você vai conseguir fazer em 6 dias, 5 dias de trabalho, vamos dizer assim, fechar essa defesa que estava aberta, que dispensou o Lucas Claro, que teve problema com o Manuel, o outro também por doping, por não sei o quê, por safadeza do cara lá. Como é que vai fechar essa defesa? Você não pode jogar com o argentino aberto, porque ele explora muito bem isso. E outra coisa que ele explora muito bem, o nervosismo, a impaciência do futebol brasileiro. Eles são mestres em fazer isso, cera, cair, mão na cara, e aí são 3 minutos que o jogo para, aí o jogo volta, para de novo, aí o jogo para de novo, a torcida fica impaciente, joga isso para o campo, isso joga para o jogador que não tem autocontrole, que não tem paciência, que não tem profissionalismo e experiência de jogo. E então me preocupa, porque a experiência começa passando do comando para os jogadores no campo. É o comando que tem que passar para os jogadores essa paciência no sábado que vem. Essa tenacidade, essa vontade e raça que tem que existir, isso
essa vontade de ganhar, não a qualquer custo, porque senão é pior, que aí é que você erra o gol, com paciência, com força, com indo e voltando, mas se fechando, se defendendo. Se o Fluminense marcar bem contra a Argentina, não deixar aqueles buracos na defesa absurdos, gigantescos que tem dado. O Fluminense não toma gol, o Fluminense dá gol de presente. Então, se fechar essa zaga, né, e se lá na frente funcionar, a chance de funcionar é grande, porque o Fluminense tem bons jogadores, o Fluminense tem tudo para levar a Libertadores desse ano. Do contrário, está sujeito a ter mais uma decepção em dose dupla. E não foi por falta de aviso, não só meu, eu não descobri a pólvora, mas de muitas outras pessoas, muita gente que vive no meio futebolístico, que vive no meio do futebol. É isso aí, um abraço para vocês, vamos aguardar, no dia eu vou fazer uma live aí para vocês. Deus permita que com uma vitória de um time, mesmo que eu não fosse tricolor como eu sou, de um time brasileiro, campeão da Libertadores, seria o terceiro time carioca a obter esse título. Um abraço para vocês, tudo de bom, boa semana.